A água, para ser boa, ela tem que ter as seguintes características. Primeiro, ela tem que ser pura. É a primeira condição. Ela não pode ter xenoestrógenos, ela não pode ter metal pesado, ela não pode ter contaminação de ácidos orgânicos, ela não pode ter bactérias. Mas isso é o mínimo. Só isso não classifica uma água como boa. A segunda característica de uma água potável boa é ela ter um pH, pelo menos de 7,5. Por que isso? Porque o sangue tem um pH de 7,35 a 7,45, média 7,4. Se qualquer água que eu tomar com um pH menor que 7,4, eu vou correr atrás do prejuízo, para normalizar isso. Então o mínimo que eu tenho que fazer é tomar uma água com pH pelo menos acima de 7,5. A terceira característica importante é o redox, que é o chamado ORP, que tem que ser negativo. O que é um redox negativo? É uma água que é antioxidante. A água que tem um redox positivo, ela é oxidante, ela vai te envelhecer. Então a água de torneira, mesmo que ela tenha um pH 7,5, você vai ver que eles acrescentaram coisas nela para ficar com pH 7,5. E, consequentemente, ela tem um ORP positivo. Ela é oxidante, ela enferruja, ela te envelhece. Já uma água que tem um redox negativo, ela tem uma propriedade antioxidante, ela te rejuvenesce. Outra coisa importante é a condutividade da água, porque a água precisa trazer minerais com ela. Por exemplo, a água de osmose reversa, onde não tem mineral nenhum, a condutividade dela é zero. Então ela prejudica, porque eu posso até tomar uma água de osmose reversa, contanto que eu faça uma remineralização. A água alcalina e a água ionizada são sinônimos. Quando eu ionizo uma água, eu pego o H2O, que é o 2 hidrogênios e um oxigênio, e separo num hidrogênio e um radical hidroxila ou oxidrila. O hidrogênio é o íon positivo, a hidroxila ou oxidrila, os dois nomes estão certos, é o íon negativo. Quanto mais eu tiver do hidrogênio, mais ácida é a água. Quanto mais eu tiver do radical da hidroxila, do íon hidroxila, não é o radical hidroxila, é o íon hidroxila, é mais alcalina ela é. Então é muito comum você dizer assim, a água mais alcalina tem mais oxigênio. Claro que ela tem, porque se eu separei ali hidrogênio e hidroxila, essa hidroxila ela tem o HO, OH, o oxigênio está aí. Então quanto mais rica for a água em oxigênio, mais alcalina ela é, e vice-versa. Quanto mais alcalina ela for, mais rica em oxigênio ela é. Então isso é a água chamada ionizada. Eu posso fazer essa ionização usando aparelhos elétricos, onde eu ligo na tomada e faço essa eletrólise da água, ou eu posso usar minerais especiais, que também fazem o mesmo mecanismo. E eu tenho que levar em consideração uma outra coisa, que é chamado PRAL, que é a carga ácida, PRAL significa Potential Renal Acid Load, é a carga ácida do potencial renal. Então, o PRAL tem que ser negativo. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter uma água ácida que tem um PRAL negativo, ela é boa. Eu posso ter uma água alcalina que tem PRAL negativo, também é boa. Mas eu posso ter uma água alcalina que tem um PRAL positivo, aí ela é ruim. Então a coisa não é tão simples quanto parece. A complexidade aqui é muito grande. A descoberta do PRAL é muito científica para chegar no leigo ainda. Nem os médicos sabem o que é PRAL ainda. Porque só se eu sei porque eu estudo água há muitos anos. O PRAL é o seguinte, o PRAL quer dizer Potential Renal Acid Load. É a carga ácida do potencial renal. É o quanto que isso vai sobrecarregar os seus rins, do ponto de vista ácido. Um PRAL negativo significa que ele é alcalino, lá dentro do corpo. E um PRAL positivo significa que ele é ácido. Eu posso tomar uma água que é alcalina, mas se ela tem um PRAL positivo, ela não sustenta no estômago para fazer essa transformação. Logo ela vira. Se eu pegar duas águas alcalinas,
Vamos supor, duas águas têm o mesmo pH, 10. 10, igualzinho. Eu jogo 10 gotas de vinagre num, 10 gotas de vinagre no outro. A que tiver o prol negativo, o pH continua 10. A que tiver o prol positivo, esse pH cai. Ela não sustenta a alcalinidade. Então, para sustentar a alcalinidade, eu preciso do prol negativo. Nós temos várias opções. Existem águas que saem da terra com essas características. Elas são raras, mas existem. Eu não quero falar nome comercial aqui, mas existem águas que têm pH de 10 e são excelentes. Não tem nada igual, quer dizer, a natureza sabe fazê-la. Aliás, se você for lá na nascente, lá no morro, onde nasce a água, ela nasce com essas características. Prol negativo, RP negativo, pH positivo. À medida que ela vai descendo a serra, ela vai se contaminando e vai se acidificando. Então, primeiro, existem águas assim. Segundo, você pode, que também é prático, você pode pegar a água da sua torneira e transformá-la numa água dessa, passando por certos equipamentos. Aí você tem que tomar cuidado, porque a maioria dos equipamentos, ele melhora o pH da água. Ele pega uma água que está com pH de 7 e faz ela ficar com pH de 10. E a pessoa, não sabendo do prol, ela acha que resolveu o problema. E não é verdade. Entendeu? Porque essa água alcalina, quando ela bate no estômago, o estômago vai fazer ela virar ácida. Infelizmente não, porque a água que você tem na torneira, ela para chegar lá sem as bactérias e etc., ela passou por um tratamento. E esse tratamento, muitas vezes, ou quase que 100% dos casos, inclui cloro. Então a água chega com uma concentração de cloro muito alta. E o cloro é um halógeno, ele é primo do iodo. E ele é capaz de tirar o iodo do lugar e entrar no lugar do iodo, mas não tem a mesma função. Então ele começa a incomodar a tireoide. Na água você vai encontrar flúor, que está lá não sei porquê. Ninguém entende no mundo, porque muitos países nunca deixaram colocar flúor na água, os países de primeiro mundo. Os países que deixaram, retiraram. Então hoje poucos são os lugares do mundo onde tem flúor na água. O Brasil é um deles e eu acho que vai estar aqui por muito tempo. Mas flúor, na realidade, é um veneno. Tanto é que você vê lá na pasta de dente, que tem muito flúor, e fala lá, está escrito lá, ó, se a criança engolir isso, leve no pronto-socorro, porque é um veneno que está ali. A água engarrafada é outro problema. Por que acontece com a água engarrafada? A água engarrafada, ela não vem de avião, ela vem de caminhão. Então eu compro uma água que vem de Porto Alegre, eu moro em São Paulo. Ela não vai vir de avião para cá, ela vai vir de caminhão e vai chegar uma hora que é meio-dia. E vai chegar uma hora que o sol está batendo na carroceria do caminhão e a água está sendo carregada num container de plástico. E esse plástico, quando esquenta com a luz solar, ele libera xenoestrógenos. Ele libera fitalato, ele libera bisfenol A. Então, dependendo da distância que eu tomo a água, quando a água chega na minha mesa, ela já chega doente, porque ela está rica em xenoestrógenos. Então, a água da torneira não é uma solução. A água engarrafada não é uma solução, a não ser que ela seja engarrafada em vidro ou seja engarrafada nesses plásticos modernos que se comportam como vidro, que são biodegradáveis e que não deixam resíduo e que não liberam xenoestrógeno. Isso já existe no Brasil, esse tipo. Então, ou é vidro ou é plástico que parece vidro. Aí sim, aquela água ela vai chegar bem para você. Mas se não for desse jeito, a melhor água para você é uma água que tem uma fonte não muito longe da cidade onde você mora. 100, 150 quilômetros, que vai chegar rapidinho e não vai ter esse problema.